Bom, agora a gente tem informações aqui com o Pierre Andrade. Fala ainda a respeito desse mesmo assunto, a gente continua falando a respeito da pandemia da Covid, parece que nunca acaba esse assunto, né, Pierre? Já estamos aí há 1 ano e 3 meses falando sobre isso, então, por favor, quais são as últimas? Oi, Diana, tudo bem? Uma ótima tarde a você, a todo mundo que acompanha o Voz do Litoral. A gente fica sempre sonhando com um dia que a pandemia deixe de ser um assunto normal nos programas noticiosos, deixe de ser uma editoria dos veículos de comunicação, mas infelizmente esse dia ainda não chegou. A gente fica na expectativa que chegue logo, a gente fica na expectativa que a vacinação encerre de uma vez por todas a pandemia. É claro que à medida em que a vacina avança no litoral do estado e em todo o país, é claro, a gente cada dia mais fica mais próximo de chegar ao fim da pandemia, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, é por isso que é preciso a população tomar os devidos cuidados. Só para a gente detalhar muito bem, para a gente explicar muito bem a situação hoje do litoral do estado no que diz respeito à incidência, ao coeficiente de incidência da Covid-19. Esse é um índice que ajuda a trazer números mais próximos do real, as proporções da população no mundo inteiro. Então esse coeficiente, ele é o índice utilizado em todo o planeta pela Organização Mundial da Saúde para poder medir o avanço ou o retrocesso da doença em uma determinada região, determinado país. Atualmente, a Covid-19 ela avança em todo o estado do Paraná. A velocidade que ela avança no litoral paranaense é inferior à velocidade do avanço da doença em outras regiões do estado. E esse é um número interessante. Entretanto, as pessoas precisam manter os cuidados, redobrar as medidas preventivas para evitar contrair o coronavírus e assim desenvolver a Covid-19, porque a situação ainda é preocupante. A gente viu dobrar a incidência do coeficiente de incidência, então a incidência da doença, a circulação do vírus ainda é muito alta, até subiu nos últimos meses, mas subiu na velocidade menor a de outras regiões do estado do Paraná. E isso se deve muito às medidas preventivas da população e principalmente à vacinação. Geralmente quando os locais de vacinação aqui no litoral do estado, como por exemplo a estação ferroviária, que está bem aqui atrás de mim, quando esses locais ficam cheios de pessoas, quando a população vai em massa em busca da vacina, tem uma queda na curva de contágio da doença, o que é positivo. Mas é preciso também redobrar os cuidados, principalmente quem tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda dose e nem passou do prazo de 15 dias após o recebimento da segunda dose da doença. Até porque a vacina ela imuniza sintomas graves, mas para isso o esquema vacinal tem que ser completo, o que só acontece após o recebimento da segunda dose e o prazo mínimo de 15 dias. Pierre, falando em vacina, tem previsão da chegada de novas doses aqui para o litoral paranaense? Será que a gente vai ver o pessoal imunizando esse fim de semana ou agora nos próximos dias? Diana, essa é de longe a pergunta que a gente mais recebe aqui na TVCI, né? Quando novas doses dos medicamentos vão chegar aqui no litoral paranaense? Bem, a previsão é que isso aconteça amanhã a partir das 2 da tarde. O estado do Paraná recebeu um novo lote dos medicamentos que imunizam sintomas graves da Covid-19 e esse lote deve começar a ser distribuído ainda hoje para as regionais de saúde, no máximo amanhã, como a primeira regional de saúde, que abrange as 7 cidades do litoral do estado. Fica muito próximo da capital paranaense, esse processo de transferência dos medicamentos, ele costuma ser rápido. Então, a tendência é que a partir de amanhã, às 2 da tarde, os municípios do litoral do estado possam ir à regional de saúde, aqui na cidade de Paranaguá, pegar esse medicamento e aí já comece a aplicar na população. A projeção é de entre 7 mil e 9 mil doses para o litoral do estado. Não há um número exato ainda, a Secretaria de Estado da Saúde ainda não passou com precisão qual é a quantidade de doses que vão chegar aqui para o litoral do estado, mas a projeção aí é algo em torno de 7 mil a 9 mil doses dos medicamentos que imunizam sintomas graves da Covid-19. Boa parte desse lote ele vai ser destinado para a primeira aplicação. Então, sim, muito provavelmente teremos vacina nesses últimos dias da semana, principalmente na sexta-feira. Então, a tendência é que sim, na sexta, no sábado, em algumas cidades, tenha vacinação contra a Covid-19 aqui no litoral do estado, Diana.
Agora, Pierre, a gente também fica numa expectativa dessa vez ruim, né? Houve o anúncio de que essa distribuição seria feita de acordo com o avanço da faixa etária por cada município. O Paranaguá está bem avançada com relação à imunização, a essa faixa etária de distribuição. Então, a gente já tem essa confirmação de se vem menos doses para Paranaguá dessa vez ou não? A gente já sabe dizer isso com certeza? Excelente pergunta, Diana Túlio. Sim, já temos a certeza de que o litoral paranaense, principalmente a cidade de Paranaguá, vai receber menos doses. O governo do estado, ele diz que até setembro, 80% da população acima de 18 anos tem que ter recebido as doses que imunizam contra a Covid-19, do medicamento que imuniza contra sintomas graves da Covid-19 em todo o estado. Essa projeção, então, ela leva em consideração 80% da população acima de 18 anos no Paraná. Como algumas cidades estão com um processo mais avançado de vacinação do que outras, foi preciso, então, reduzir o envio de doses para cidades que fizeram um trabalho positivo no início da vacinação, principalmente essas cidades como Paranaguá, Guaraqueçaba, que tiveram um ótimo trabalho aqui no litoral do estado. No litoral paranaense, a primeira regional tem uma média aí de 66% do público acima de 18 anos já tendo recebido a primeira dose do medicamento. A média estadual é de 50%, um pouco acima disso. Então, para reduzir esse gap, essa diferença de 50% para 66%, vai ser preciso diminuir a quantidade de doses para cidades que estão acima da média estadual e aumentar a quantidade de doses para os municípios que estão abaixo ou próximos à média estadual. E isso, essas duas faixas de média de vacinação, elas vão se encontrar até no máximo setembro. Então, vai acontecer essa redução, não deve ser de acordo com o governo do estado, uma redução muito significativa, portanto, as cidades vão continuar recebendo as doses, mas num volume menor. O que a população acaba reclamando, e com certa razão, é que essa mudança na forma de distribuir a vacina que imuniza os sintomas graves da Covid-19 acaba prejudicando as cidades que fizeram um bom trabalho lá atrás, as cidades em que a vacinação foi célere, onde a vacinação ganhou destaque no cenário estadual e até mesmo nacional. Mas é uma medida que o governo do estado encontrou para poder equalizar a aplicação da vacina em todo o território paranaense e a partir de agora, sim, então, as cidades que tiveram um processo avançado, como Paranaguá, Guaraqueçaba, cito também Matinhos e outros municípios, essas cidades vão receber menos doses. Ok, Pierre, obrigada pelas informações. A gente recebeu uma informação oficial, só para já te avisar, né? Uma informação oficial da Agência Estadual de Notícias de que serão um pouquinho mais de 6 mil doses aqui para o litoral do estado. Portanto, a gente vai ficar esperando aí, aguardando a chegada dessas doses para que os prefeitos comecem a vacinar logo. Obrigada pelas informações, Pierre.